Boa noite a todos. O tema do nosso trabalho é História do Direito no Brasil Colônia. E o nosso grupo é composto por mim, Jéssica Vilas Boas, o Enia, Sérgio, Barcos e Thalita. Entre 1500 e 1502 foi que surgiu o direito aqui no Brasil. Isso antes de ser colonizado e de ser explorado por Portugal. Esse período é chamado de pré-colonial. E as principais características, né, do direito colonial foram os forais e as leis de caráter geral. O período colonial brasileiro durou de 1500 a 1822. E no decorrer desse tempo, o Brasil era dominado por Portugal e sendo marcado pela exploração dos nossos recursos naturais e também humanos para benefício dos lusitanos. E o direito aqui no Brasil e também a cultura não foi uma evolução de forma gradual e linear, através de uma evolução histórica como nos povos mais antigos. E essa colonização foi uma ocupação e imposição no local que já era habitado pelos índios, em que foi imposto a eles, pelos portugueses, um sistema de legalidade e uma cultura que era considerada pelos portugueses, né, mais evoluída. Algumas características culturais e sociais que Portugal implementou aqui no Brasil foi o modo de produção, que era semi-feudal, concentrado em grandes propriedades e também exploratório, a formação social, que era de forma estamental e também hierarquizada, e a estrutura política, que era burocrática, patrimonialista e sem uma identidade nacional. Então, não houve uma construção de concepção tipo de um novo país, mas só de exploração, desvinculada assim dos anseios da população de origem, que era os indígenas, e legitimado pelos donatários, senhores de escravos e também os proprietários de terras, que eram aqueles que eram considerados os homens bons. Início da Justiça no Brasil Colônia. A primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza, chegou no Brasil em 1530, onde foi concedida plenos poderes tanto judiciais quanto policiais, assim como aos donatórios das capitanias hereditárias, que também possuíam dos mesmos poderes. Por causa de grandes abusos ocorridos nas funções judiciais, houve uma estruturação no meio jurídico, que se iniciou em 1549 com a instalação do governo geral por Tomé de Souza. Tomé de Souza, ele ocupou esse posto de governador-geral junto com uma tropa que era composta por 1000 homens. Fixando-se na Baía de Todos os Santos, ele realizou a fundação da cidade de Salvador, que foi considerada a primeira capital do Brasil. Nesse mesmo tempo, criou os cargos de capitão-mor, ouvidor-mor e provedor-mor, todos estes incumbidos de auxiliar nas ações administrativas, militares e judiciais da colônia. Junto com esse governo geral, veio o desembargador Pero Borges, que desempenhou a função de administrador da justiça, no cargo de ouvidor geral. Cada capitania possuía um ouvidor da comarca, que foi um cargo criado no início do processo de colonização portuguesa na América, em 10 de março de 1534, com a finalidade de administrar a justiça em conjunto com o capitão e o governador. Por isso, todas as pendências jurídicas que ocorriam na vila eram direcionadas direto para o ouvidor da comarca, que tinha como objetivo solucioná-las. Mesmo essas decisões sendo levadas ao ouvidor da comarca para ele solucionar, quando ele solucionasse, caso alguém se sentisse prejudicado por essas decisões, poderia recorrer sim, mas recorreria a um cargo maior, que era o considerado o ouvidor geral. Devido à complexidade das funções judiciais da época, as funções judiciais confundiam-se muito com as funções administrativas e funções dos policiais, que haviam outros responsáveis pela efetivação das atividades jurisdicionais nas comarcas, que eram os chanceleres, contadores e vereadores, no qual formavam o conselho ou câmaras municipais. Tivemos também outras atividades que surgiram. Na Bahia, surgiu o considerado juiz do povo, eleito pelo povo, que permaneceu entre os anos de 1644 até 1713. Os almatasses, que julgavam causas relacionadas com obras e construções e que também suas decisões podiam ser recorridas à comarca.
a Mesa da Consciência e Ordens, que foram criadas em 1532, onde tinha como função solucionar as demandas envolvendo ordens militar religiosas e tinham competência para julgamento de causas que envolvessem a igreja e as ordens militares. Dando sequência, para entender a estrutura do poder judiciário no Brasil colônia, é necessário fazer uma breve busca histórica, dado que do ano de 1500 a aproximadamente 1530, o que existia no Brasil era uma fase de pré-colonização, em que o Brasil não tinha uma colonização definitiva e contundente, como visto em outros territórios do mesmo período histórico. Nessa fase pré-colonial, havia sim um certo domínio, mas não se sustentava uma imposição cultural e de povoamento, por assim dizer. Após esse início, o Brasil vivia uma relação bilateral de exploração, em que apenas os portugueses se beneficiavam. A coroa portuguesa, de início, não queria fazer grandes investimentos, e isso fragilizava a condição de colônia, sobretudo as questões referentes à administração, que só posteriores a 1530 compreende-se uma colonização de fato, com uma implementação de ordem política a fim de estabelecer o asseguramento das terras brasileiras e a instauração do que chamamos de capitanias hereditárias, na qual era cedido para alguns particulares um então documento que lhes dava o direito de explorar o pau-brasil, contando que repassassem um determinado valor à coroa, visto que eles poderiam fazer um usufruto da terra em uma relação de posse, mas não de propriedade. Normalmente, esses particulares eram pequenos burgueses, donos de terras e integrantes da pequena nobreza, sendo esse documento um dos primeiros a ter valor jurídico envolvendo o Brasil. Nesse estágio do Brasil colônia, a administração, resolução dos litígios e a aplicação das leis eram de exclusiva responsabilidade dos donatários, ou seja, categoricamente, as práticas políticas cabia aos donatários delegar. Muito embora isso tivesse sido uma das primeiras formas de controle administrativo no Poder Judiciário, esse formato de capitanias hereditárias não foi bem sucedido, e com isso, a metrópole resolve implementar um sistema denominado de governo geral, mas sempre orientada pelo ordenamento jurídico central. Com relação à estruturação do Poder Judiciário nesse novo processo do Brasil colônia, veremos que, com a promulgação dos governos gerais em 1549, iniciado pelo Tomé de Souza como sendo governador-geral, ao lado do Pero Borges no cargo de ouvidoria geral, cada capitania detinha um ouvidor da comarca, que solucionava os pequenos conflitos e, caso houvesse uma insatisfação, poderiam fazer um requerimento à ouvidoria geral localizada na Bahia. Outros aspectos característicos eram os juízes de fora, que eram nomeados pelo rei, letrados com a finalidade de serem a voz do rei nas determinadas localidades, garantindo as ordenações do reino. O juiz ordinário, ou o juiz da terra, era seletramento eleito pelas comunidades e garantia uma aplicação dos forais, isto é, o direito local. Os corregedores, também sendo nomeados pelo rei, cabia a função de investigação e recurso, fazendo visita às vilas da comarca e geralmente julgando os casos na qual os juízes estivessem com uma dificuldade, além de exercer um intenso poder administrativo dentro da estrutura do judiciário. O desembargador, que era um órgão de segunda instância que recorria diretamente com o rei, os juízes de órfão na função de resolver as demandas da classe infantil, os provedores que cuidavam dos problemas provenientes das casas de caridades e auxílio. E nesse novo funcionamento, além das ordenações jurídicas, haviam também as fontes normativas da época, que eram as compilações das leis romanas, o direito comum dos povos germânicos, os privilégios, que eram direitos assegurados aos nobres pelos reis, os forais, que eram os direitos locais e particulares também assegurados pelos reis, e a Casa da Justiça da Corte, que passou a se chamar Casa da Suplicação, que dentro tinha a parte criminal, formalmente chamada de Desembargo do Paço, e a parte civil. Simultâneo à Casa da Suplicação, que deliberava o direito português como um paradigma, sendo um expoente e intérprete das leis de Portugal. Um outro aspecto eram as câmaras municipais, como sendo as sedes administrativas que ficavam situadas em cada vila,
coordenando as atividades que aconteciam dentro da comunidade, sendo compostas basicamente por juízes ordinários e alguns vereadores que se chamavam de homens bons. Primeiros tribunais no Brasil Colônia. Em 1587, foi criado o Tribunal de Relação no Brasil, sendo o primeiro o Tribunal de Relação da Bahia. Com a criação desse órgão, houve um declínio nos poderes dos ouvidores. Sob pressão dos governadores gerais, que controlavam os ouvidores, o Tribunal de Relação da Bahia foi extinto em 1626, voltando a ser reinstalado em 1652, dessa vez como Corte Superior Brasileira. Em 1734, foi criado o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, que surgiu com a finalidade de desafogar os processos que comprometiam o bom funcionamento do Tribunal de Relação da Bahia. O Tribunal de Relação do Rio de Janeiro era formado por 10 desembargadores, divididos em 4 câmaras de 2 ou 3 juízes. Já em 1758, foi criada a Junta de Justiça do Pará, que era um órgão recursal, também colegiado, só que de nível inferior em relação aos tribunais de relação. Ele era representado pelo governador da província e formado por um ouvidor, um intendente, um juiz de fora e 3 vereadores. A partir de 1765, foram criadas outras juntas semelhantes, abrangendo localidades distantes e assim estruturando a justiça no Brasil. Já no fim do período colonial, o Brasil possuía seus tribunais e magistrados próprios, porém as instâncias recursais superiores encontravam-se em Portugal. Somente com a vinda da família real ao Brasil, em 1808, a relação do Rio de Janeiro foi transformada em casa de suplicação para todo o reino e foram criadas as relações do Maranhão em 1812 e de Pernambuco em 1821. Também foram instituídos nessa época órgãos superiores das jurisdições especializadas, sendo eles o Conselho Supremo Militar, a Mesa do Desembargo do Paço e da Consciência e Ordens, Juiz Conservador da Nação Britânica, Intendência Geral da Polícia e a Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas, Navegação do Estado e Domínios Ultramarinos. Sendo que a jurisdição especializada da Nação Britânica tinha como garantia um foro privilegiado para os súditos ingleses, sendo exercida por um juiz brasileiro, mas eleita pelos ingleses residentes no Brasil. Já a Intendência Geral da Polícia era a jurisdição sobre os juízes criminais que recorriam a ela, podendo prender ou soltar presos para a investigação. A estrutura da justiça brasileira, já no fim do período colonial, era formada pela primeira, segunda e terceira instância, sendo que na primeira instância o juiz de vintena era um juiz de paz para os lugares com mais de 20 famílias, decidindo verbalmente pequenas causas cíveis sem direito à apelação ou agravo. Já o juiz ordinário era eleito na localidade para causas comuns e o juiz de fora era nomeado pelo rei para garantir a aplicação das leis gerais. Na segunda instância, a relação da Bahia e a relação do Rio de Janeiro atuava como tribunal de apelação. Já na terceira instância, a Casa da Suplicação era o Tribunal Supremo e o Desembargo do Paço fazia parte dessa casa, sendo designado para despachar as matérias reservadas ao rei. Já na Mesa da Consciência e Ordens, era reservada para as questões relativas às ordens religiosas e de consciência do rei. Portanto, o surgimento dos cursos de direito no Brasil somente aconteceu com a chegada da família real portuguesa no ano de 1808. Nesse período, começou o processo de transformação no país. Criou-se as primeiras universidades,
as primeiras instituições financeiras, inclusive com relação à questão de um sistema oficial de publicação de normas. Sob o aspecto jurídico, um marco importante foi a Constituição de 1824 e o início das codificações no Brasil. Outro aspecto importante para a história do direito no Brasil foi a criação dos cursos jurídicos, com a promulgação da Lei de 11 de agosto de 1827, tendo sido criadas duas academias de direito, uma em Olinda, que deu origem à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, e outra academia foi a de São Paulo, que deu origem à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A primeira turma de bacharéis em Ciências Jurídicas formou-se em 1832. Os ideais revolucionários dos acadêmicos eram implantar as modernas ideologias europeias, provocadas pela Revolução Francesa e expressas na Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Esses estudantes acreditavam naqueles ideais e ainda que deveriam lutar pela população brasileira. A Constituição de 1824 trazia um capítulo sobre os direitos fundamentais, mas não eram praticados. Segundo Walkman, durante o período colonial, os bacharéis brasileiros eram preparados e treinados para servir aos interesses da administração colonial. A arrogância profissional, o isolamento elitista e a própria acumulação do trabalho desses magistrados motivaram as forças liberais para desencadear a luta por reformas institucionais, sobretudo para alguns, no âmbito do sistema de justiça. No Brasil colônia, o direito esteve a serviço do empreendimento capitalista da metrópole. Na esfera pública, seja na regulamentação da distribuição das terras e da legitimação da escravidão, seja na organização administrativa do serviço público, concentrando todo o poder nas mãos do rei e de seus delegados. E na esfera particular, manteve a estrutura hierarquizada da família e das relações pessoais portuguesas que estavam lastreadas no direito romano ou no direito canônico. Não atentemos somente às críticas negativas, pois também é louvável a evolução que o sistema jurídico brasileiro experimentou neste período. Com uma estrutura complexa, pois é na complexidade que as várias formas de pensar se encontram e interagem, formando, ou ao menos tentando formar, experimentando um direito moderno e evolutivo por natureza.